Valmir Leite da Silva, um pochorense que criou, nasceu e se educou em Cuiabá, um empresário já aposentado. Formei em Direito na terceira turma de faculdade de Cuiabá e me dediquei muito tempo ao comércio. Me dediquei paralelamente também, me cuidando na parte esportiva, sempre gostei de jogar tênis, jogar futebol. Hoje, aposentado, né? Estou curtindo muito a minha parte artística, que eu sempre gostei da pintura, desde o colégio dos padres, aqui com os salesianos, que nós falávamos, né? Ali nas aulas de desenho já gostava, e depois, posteriormente, já no Rio de Janeiro, eu me dediquei mais à arte da pintura, e de tempo em tempo aquilo adormecia, depois voltava, adormecia, voltava, e até hoje, já com quase 85 anos, continuo não é dando minhas pinceladas, não, dando minhas espatuladas. Eu fui na década de 50, mais precisamente em 55, 56, fui para o Rio de Janeiro para fazer o curso, né, curso científico, né? Fiz o curso científico no Rio, na ACM, na Associação Cristã de Moços, né? E também trabalhei lá no Instituto de Surdos, na época. E nessa época, o Instituto de Surdos estava oferecendo aos alunos internos, que eram os surdos mudos, a aula de pintura com o famoso professor Bustamante Sá, da Academia de Letras, Belas Artes de Letras. Eu me inseri no meio desses garotos, desses surdos, e aproveitei, suguei a sapiência do professor Bustamante e me dediquei mais à pintura. Eu gostava da pintura acadêmica, mas com ele eu desenvolvi o trabalho espatulado, né? E apesar de ele ser um professor acadêmico, foi ali que comecei a espatular e me dediquei muito. Então, de lá para cá, sempre, todas as minhas pinturas, sempre que possível, que eu pintava, era sempre espatulado. Sempre diferente do trabalho, que é um trabalho... Porque a pintura com pincéis são pinturas acadêmicas, quase sempre acadêmicas, né? Ou senão, às vezes, cai para o surrealismo, sei lá. Mas eu sempre me dediquei a essa parte diferenciada. Aqui em Cuiabá mesmo, eu não conheço outras pessoas de artes plásticas que gostam de trabalhar com espátula. Eu tive, numa ocasião, tive uma exposição de pintura no Clube Feminino, que foi apresentado uns pintores, Udo e Gima, e eles pintavam espatulado. Eu me apaixonei mais ainda, isso eu estava com 18 anos, 19, e eu passei Agora, aqui em Cuiabá, eu pintei algumas telas, porque o espatulado você não pode espatular se você vai fazer um trabalho que não seja nítido, perfeito, porque para fazer espatulado você deixa de lado curvas, pontos e tal, porque não dá uma definição perfeita, como se fosse um trabalho artístico, né? Então ele passa mais para o impressionismo, ligeiramente, porque você não define curvas, essa coisa toda. Agora, para pintar uma cidade como Cuiabá, nós temos poucos espaços aqui em que eu poderia me dedicar ao espatulado mesmo, saindo da preciosidade de detalhes, porque são, por exemplo, a catedral, são pontos conhecidos da cidade, a igreja do seminário, né? Também são detalhes marcantes de Cuiabá, com a réplica, né, de Paris. Então, mas fora tirando esses detalhes, fica difícil para você fazer e identificar, como Toulouse-Lautrec, como Cortés fizeram em Paris, onde quando você mostra a Torre Eiffel, você não precisa de nada, não precisa de um pincel. Com 2 traços você mostra o que é a Torre Eiffel, né? Então, vai fazer na Itália a Torre de Pisa, você coloca aquela coisa, aquele deitado, você identifica com uma chapada de uma espátula, você identifica. Você vai fazer o Coliseu de Roma,
também faço. Então, você não pode usar esse trabalho de impressionismo em coisas que não são conhecidas, certo? Então, é que eu falo aqui em Cuiabá, nós teríamos a igreja, a catedral, a igreja ali do seminário, que identifica Cuiabá. Então o que eu fiz? Eu pintei Cuiabá, tomando um trabalho de acadêmico com a espátula. Um trabalho que era para ser feito com pincel, eu consegui fazer com a espátula. Até o meu nome eu escrevo com a espátula, certo? É uma coisa diferente, sei lá. Cada louco com a sua mania, né, digamos assim. Por exemplo, a igreja de São Benedito, ali no Morro, dá para eu fazer de memória, eu não posso fazer. A igreja de São Benedito, ali descendo até a prainha, e dá para fazer. Ou a própria catedral, com a Praça da República, certo? Mas normalmente eu faço cópias de fotografias, aquelas fotografias do primeiro álbum geográfico que foi impresso na Alemanha. Esse é um álbum fantástico, meu sogro tinha um exemplar desse álbum, que eu peguei muitas fotos dali e que eu copiei para fazer. Isso até o grande Moacir Freitas, grande arquiteto, membro da Academia Mato Grossense de Letras e do Instituto Geográfico, o Moacir fez um trabalho fantástico, a bico de pena, também copiado desse álbum gráfico que foi impresso na Alemanha. Então é um trabalho para perpetuar, é um trabalho de cópia que eu faço, colocando cores e movimento. Por quê? As fotos que eu pego, elas não têm vida, são mortas. Ali eu colocava, nessas fotos, uma coisa muito interessante, é que apareciam os trilhos do bonde, que era de tração animal, em que saía da Praça da Mandioca, ia até o porto e voltava, com uma estação de muda ali na esquina da Rua 3 de Junho com a Dom Bosco, onde hoje era o Abrigo Santa Rita. Então, esses trilhos de bonde, eu não sei porque os fotógrafos, somente em 2 fotos, eles conseguiram fotografar o bonde. Nas outras, fotografavam, devia ser uma atração, só o trilho. O que é o que eu fiz? Eu coloquei o bonde no trilho. Então, eu aproveitei essas coisas e coloquei também nas fotos o lenhateiro, o vendedor de lenha, que vendia o angico, melhor lenha que tinha para fazer um feijão na panela de barro. Coloquei o padeiro, que costumava chegar nas janelas e prender o pão nas janelas, né? O leiteiro, o verdureiro, que saía nas ruas vendendo as verduras, inclusive peixe, que não tinha nada a ver com a verdura. Mas era aquela Cuiabá antiga, então eu perpetuei nessas telas a história que eu vivi na minha infância. O trabalho que o Sesc está fazendo em divulgação da Cuiabá antiga, eu não encontro adjetivos para elogiar essa perpetuação do que foi Cuiabá, porque hoje está tudo mudado. Hoje alguns imóveis estão tombados, outros já caíram. Então, aí no gesto, eu tenho orgulho de dizer que eu pintei essa Cuiabá inteira. Eu digo, reportando essa dedicação minha a essas telas que eu falo, que eu vivi nessas telas, ali mesmo na Ponte da Confusão, na Igreja de São Benedito, aquela ponte no balaústre, eu coloco nas minhas telas 2 garotos tenteando no balaústre para não cair ou na água ou no chão, entende? Era um desafio. Mas ou empinando pipa, papagaio, né? Isso foi isso que eu curti e coloquei nessas telas. Eu vivi essas telas. Eu acho que é uma coisa, um privilégio.